Boa noite, meus irmãos. Com grande alegria, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Amém. Feliz pelo que o Senhor já tem feito até este momento. Agora vamos meditar na palavra do Senhor. O texto base da nossa reflexão se encontra justamente no Salmo de número 121. Peço que você abra a sua Bíblia. No Salmo de número 121. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Pai, nós pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua graça, neste momento de meditação na Tua palavra, ó Deus, que esta porção da Tua palavra faça em nossos corações lugar, guarida, e que produza em nós frutos, ó Deus, de acordo com o que o Senhor espera de nós. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. É verdade que a gente não controla nada na nossa vida. É verdade também que tudo aquilo que a gente tem de preparo, ou seja, os títulos, os diplomas, posições, de uma hora para outra podem virar pó. Não temos o controle de todas as coisas, e essas coisas nos sobrevêm, nos afetam profundamente. Não temos controle, por exemplo, sobre a natureza, os fenômenos da natureza, a chuva, a colheita, o florescer. E se não chover no campo por mais de 90 dias, o que a gente faz? E se chover por 90 dias sem parar, como fica a roça, a lavoura, a qualidade das águas, dos rios? Eu me lembro que talvez há uns 3 anos atrás, em 2016, outono, nós enfrentamos um frio muito rigoroso. E eu lembro que naquele domingo eu preguei e falei sobre isso. E quando chegou o inverno, a temperatura subiu, um inverno quente. Nós não controlamos nada disso. Noutras áreas, por exemplo, a Bolsa de Valores, que nós não temos nem tanta afinidade com isso. Né, Marcílio? Eu não tenho, nenhuma. Às vezes a gente vê o noticiário dizendo que a Bolsa de Valores se derrete. Moedas se desvalorizam, taxas de juros vão a níveis exorbitantes. Bem, em meio a tudo isso, eu creio que Deus está, sim, interessado e disposto a nos ensinar e a nos moldar de alguma forma. Desejoso de fazer com que as pessoas ainda encontrem sentido na vida.
A nossa vida terrena é tida como uma espécie de peregrinação, porque nós estamos a caminho do nosso lar eterno. Na Bíblia há um grupo de salmos que são conhecidos como salmos de peregrinação, e o Salmo 121 é um destes. São salmos que o povo cantava durante as viagens que faziam até Jerusalém, até o templo, uma vez por ano, ou que cantavam na chegada, quando tinham chegado no templo. Cantavam nos degraus do templo. Por isso, são chamados também cânticos dos degraus. Realmente nos impressiona conhecer essas histórias da palavra de Deus, desde a peregrinação do povo de Deus pelo deserto, e poder ver e constatar como que na nossa caminhada Deus sempre se importou em abençoar-nos, em fazer-nos companhia e em tornar o mal em bem. São textos que mexem com a nossa emoção, a nossa razão, e ainda hoje nos desafia sobre as suas verdades. Salmo 21 é um salmo de confissão e de constatação. A figura de montes na Bíblia são muitos. E para cada um deles há um significado especial. E normalmente o que acontece em um não se repete em outro. São lições muito ricas. Montes podem representar lugar de segurança, de proteção, lugar de vida, lugar da presença de Deus, lugar de comunhão. Montes pode significar lugar de habitação do Senhor, pode significar lugar de provisão de Deus. Monte Moriá é onde Abraão ofereceu Isaque ao Senhor e Deus proveu substituição. Pode ser lugar de visão. O Monte Pisga, em Moabe, é de onde Moisés, do alto desse monte, viu a terra prometida. Isso está em Deuteronômio. Monte Sinai, onde Deus deu as leis a Moisés. Montes na Bíblia aparecem também como cenários de grandes eventos. Monte Aracate, onde a arca repousou depois do dilúvio. Monte Horebe. Monte Horebe é onde Moisés viu a sarça ardendo que não se consumia. Monte Hermon, lugar da transfiguração do Senhor Jesus. Monte Carmelo, onde Elias ofereceu um culto sacrificial a Deus. Monte Calvário, lugar da crucificação do Senhor Jesus. Monte das Oliveiras, onde o Senhor subiu ao céu. Eu, quando estive no Chile, eu e a Fabíola, a guia que estava conosco nos mostrou um edifício que ela disse que é o edifício mais alto da América Latina. Uma torre de 64 andares com 300 metros de altura, em Santiago do Chile. Mas o que é isso, se comparado ao Monte Hermon, na Palestina? Possui 3 grandes picos e o mais alto tem 2.800 metros acima do nível do mar. 8.000 metros de largura e 2.800 de altura. Considerada a montanha sagrada, o Monte Hermon. Era conhecido como lugar alto. Na Bíblia tem essa expressão se referindo ao Monte Hermon. Altar dos altares. O povo olhava para o Monte Hermon assim como os muçulmanos olham para Meca hoje. Os montes nesse salmo que nós lemos, em Salmo de número 121, são a inspiração do salmista. Ele não está olhando para um único monte, mas ele olha para os montes.
uma cordilheira, uma cadeia montanhosa. Talvez ele já estivesse chegado de viagem, e agora, quem sabe, posicionado no centro da cidade de Jerusalém, rodeada de montes. O Salmo 125 fala isso. A cidade de Jerusalém é rodeada de montes, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. E talvez o salmista, tendo essa visão panorâmica da cordilheira imensa, ele escreve esse salmo. Eu já li esse salmo inúmeras vezes, e eu sempre pensava nesse salmo, na figura dos montes, como um lugar de abrigo. Talvez pela construção da poesia. Davi também se sentiu assim, tentado a fugir como pássaro para os montes, como um lugar de refúgio. Ele diz isso no Salmo de número 11. E aqui no Salmo de número 121 ele fala: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Não é uma afirmação, é uma pergunta. Há a possibilidade de que o salmista visse os montes no contexto de um peregrino, de um viajante, também como uma ameaça. Quem sabe lugar de esconderijo de assaltantes, de salteadores, montes representando também as provas, as dificuldades do caminho, a necessidade de precisar contorná-los para prosseguir a viagem. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os montes são enigmáticos, são misteriosos, muitas vezes indecifráveis. E como é bom saber que nós precisamos de socorro, que nós não nos bastamos nessa caminhada. Como é reconfortante ter essa resposta de forma clara nos nossos corações, diante de pergunta tão importante como essa. E é interessante que o pensamento do salmista salta para além dos montes, tão grandes, tão magníficos. E o pensamento dele voa para o universo vastíssimo, mas salta ainda para além do universo vastíssimo e chega até a pessoa do Criador desse universo e desses montes. E aí explode numa espécie de conforto incomparável no coração frágil, amedrontado do viajante, e é quando ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. É dele que vem o meu socorro. Só por isso eu consigo prosseguir na caminhada. E esse socorro para Davi é um socorro pessoal. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Aqui é um socorro vivo, pessoal. E Davi diz: ele não permitirá que o meu pé tropece. Ele é um socorro essencial para todos os que estão caminhando, para que meus pés não tropecem. Para um peregrino, um viajante, o estar de pé é dádiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para qualquer um de nós, estar de pé hoje é presente e dádiva do Senhor para nós. Só por Ele é que nós estamos de pé. O salmista constata isso e diz que Deus tem socorrido nas suas dificuldades na viagem. Deus também a nós tem sido o nosso socorro nessa caminhada. Do que você está precisando para prosseguir a caminhada? Qual socorro você está esperando do Senhor? Deixa eu te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, pelo menos 3 tipos de socorro dos quais nós tanto necessitamos na caminhada. Primeiro,
socorro moral. A expressão, ele não permitirá que o teu pé vacile, aponta para um socorro de ordem moral. Nos diversos textos da palavra de Deus, a figura de pés que tropeçam e escorregam, em geral, caracterizam-se por uma queda moral. Deus tem sido o motivo de não tropeçarmos no campo moral. Como igreja do Senhor, como discípulos do Senhor Jesus, como seguidores do Senhor Jesus, nós temos também que nos preocupar, de fato, com essa questão. Deus tem sido o motivo de não tropeçarmos. Ele é o nosso socorro nesta área. A força que nós temos quando nós estamos vacilantes, quando estamos fracos, quando estamos prestes a tropeçar e cair, a força e o socorro vêm do Senhor. Ele é o nosso socorro quando ninguém mais pode nos ver, quando estamos a sós, somente nós e Ele. Ele que nos vê o tempo todo, Ele pode nos socorrer. E quanto nós precisamos desse socorro moral que vem do Senhor. Além disso, nós necessitamos também de outro tipo de socorro. O socorro espiritual. Deus tem sido a proteção para o nosso mundo interior, para os dilemas da vida, em que temos que lutar com a nossa alma, com o nosso espírito, uma luta travada muitas vezes entre aquilo que nós cremos e o que nós vemos. Notem, percebam bem, que parece que a certo ponto desse salmo, uma voz interna, uma voz interior, responde à pessoa que fala primeiro. Verso 3 diz: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. O seu protetor não dormirá. Pode ser que o salmo inteiro seja a expressão, a oração, o gemido de um indivíduo diante das dificuldades da vida e o seu diálogo interior com a sua alma. Estão lembrados do Salmo 42, verso 5? Por que estás abatida, ó minha alma? Um diálogo interior. Por que estás perturbada dentro de mim? Espera em Deus. Só Deus pode terapeutizar a nossa alma, tratar, curar. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode nos aconselhar. Só Deus pode nos ajudar trazendo consolo ao nosso coração machucado, ao nosso coração ferido, trazendo um novo sentido para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o nosso socorro espiritual, emocional, psicológico, de todos nós que estamos a caminho como peregrinos viajantes. Deus é tudo isso para mim, Deus é tudo isso para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Terceiro tipo de socorro que tanto necessitamos nessa viagem que estamos empreendendo é justamente o socorro físico. A caminhada traz estafa. Qualquer caminhada traz estafa. Traz cansaço, esgotamento físico. Vem a vontade de parar, a vontade de desistir. Vem as dificuldades, as cãibras na caminhada. Quantas vezes só temos vontade de dizer para o Senhor: Senhor, eu gostaria de parar por aqui, eu estou cansado da caminhada. Mas nessas horas nos vem a palavra do Senhor e nos diz: aqui não é o teu descanso,
Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa parar, você não precisa sequer pensar nisso. E aí nós nos deparamos com o verso 5 desse salmo tão maravilhoso, que nos diz: o Senhor é o seu protetor como sombra. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Não tem por que você parar. Deus como sombra, meu querido irmão, você já parou para imaginar o que seja isso? Deus se dispondo a ser uma proteção pessoal, a sua sombra, e refrescante, justamente por isso. E a afirmação do verso 6 é também uma reafirmação dessa proteção para quem se sente desanimado. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O sol aqui em perfeita harmonia com a metáfora da sombra. Vai ter sol, mas ele não te ferirá. O profeta Isaías profetizando a respeito do renovo que o Senhor prometeu ao seu povo, lá no capítulo 4 diz: o Senhor será abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a chuva e a tempestade. O Senhor será isso. Davi está constatando que há inúmeros fatores que causam desgastes físicos na caminhada, no enfrentamento diário dos problemas, na luta diária da vida, pela sobrevivência, nas coisas que só Deus sabe por que enfrentamos, nas dores, no desemprego, nas enfermidades, até no luto, além de tantas outras dificuldades que às vezes nem compartilhamos. Falta de esperança, falta de alegria no caminhar, estresse pela luta diária, que traz também cansaço físico, vontade de desistir, e quem sabe você pode até se ver assim hoje, já quase no seu limite. Pode ser, meu querido irmão, minha querida irmã, que você esteja passando por tão grandes e sérios problemas na vida, perigos representados pela escuridão da noite, que você ora e pensa: Senhor, está demorando tanto para passar essa noite. E talvez você esteja ansiando pelo raiar de um dia novo, e você tem chorado aos pés do Senhor. Saiba, Ele é o teu socorro contra todos os perigos da vida, os conhecidos e os desconhecidos, os perigos do dia e os perigos da noite, contra as forças que nos desafiam abertamente à luz do dia e as insidiosas, sorrateiras, silenciosas, as lutas noturnas, traiçoeiras muitas vezes. Mas em todas essas coisas, Deus está contigo e Ele está vendo a sua necessidade de ajuda. Ele não tira os olhos de você, Ele não tira os olhos de mim. Ele te guardará em cada circunstância da sua vida. E Ele fará isso até um dia, enfim, poder te abraçar na chegada final, onde Ele mesmo te espera. Louvado seja o nome do Senhor. E essa certeza precisa invadir o nosso coração, a nossa mente. Nós precisamos permitir isso. Isso deve nos fazer continuar, deve nos fazer avançar,
A certeza de que o teu socorro vem do Senhor deve te ajudar a deixar pelo caminho todas as preocupações imediatas da vida para abranger a totalidade da sua existência. Porque o Senhor protegerá de todo o mal, Ele protegerá a sua vida. Verso de número 7. Ser guardado de todo o mal, à luz de outros trechos da palavra de Deus, não é ter uma vida isenta de problemas, mas é ter uma vida bem posicionada na palavra de Deus, bem firme, bem solidificada na palavra. E mesmo que você esteja andando por entre os montes que te trazem medo, ou pelos vales de sombra da morte, conforme o salmista no verso 23, mesmo assim você pode dizer: eu não temerei mal algum, porque eu sei, porque a palavra do Senhor me garante que tu estás comigo. O Senhor me protegerá de todo mal, protegerá a minha vida. Aleluias. E o verso 8, então, encerra esse cântico de peregrinação. Uma promessa absolutamente maravilhosa, que dificilmente poderia ser mais enfática ou mais abrangente ao dizer: Ele protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que significa isso? Isso não é somente um modo de dizer tudo, mas é dizê-lo em detalhes, tão precisos que chama a atenção a todas as aventuras do viajante no caminho. E também os seus empreendimentos, o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua família, a sua mente, a sua saúde, o seu físico, o seu intelecto, as suas atividades, as suas lutas, seus anseios, sonhos, seus planos, tudo, absolutamente tudo. Ele protegerá a sua saída e a sua chegada. Diz respeito à tua peregrinação aqui na terra e o seu retorno ao lar. Louvado seja o nome do Senhor. A poesia, assim, divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, fazendo uma associação desses dois verbos, sair e chegar, talvez fazendo uma referência à aurora da nossa vida, ou seja, o nosso primeiro dia de vida, o dia do nosso nascimento, a nossa saída e o pôr do sol da nossa existência, a nossa chegada, nosso último dia de vida, nosso último suspiro aqui na terra. O lar permanece sendo a base do peregrino. Ele está retornando para o lar. Louvado seja o nome do Senhor. A estrada é provisória. Por isso, no final do Salmo vai dizer: Ele te protegerá desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. As duas metades da sua vida, desde agora e para sempre, você estará sob a proteção do Senhor. Amém? Você crê nisso de fato? Isso é o que diz a palavra de Deus. Nada, absolutamente nada, pode ser mais encorajador do que isso. Do que saber que temos essa proteção de Deus, que começa agora e continua, não até o final da nossa existência terrena, mas para sempre, no nosso lar eterno, juntamente com o Senhor. Eu sei que a caminhada não é difícil. Nós não minimizamos, não desconsideramos os problemas, as dificuldades na estrada. O Senhor também
sabe disso. O Salmo 73, verso 26, que eu gosto tanto, o salmista diz: o meu corpo e o meu coração podem até fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Essa pode ser a confissão e a divisa do peregrino que tem o Senhor como Deus e protetor. Essa pode e deve ser a minha e a sua divisa. Se a trajetória é de dificuldades, se a minha caminhada é de lutas, já não é assim o meu lar. Só me resta chegar. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que nós queremos continuar, caminhando, juntos, como igreja, como irmãos, como amigos, sob os cuidados inimagináveis desse Deus Criador que fez os céus e a terra. Um Deus que, apesar de tão grande, tão maravilhoso, tão supremo, tão altíssimo e soberano, Ele não se limita a dar mapas para a caminhada, mas Ele caminha ao lado do viajante, que tem nele o socorro. Que o Senhor nos ajude a viver assim, a beleza da verdade da sua palavra, nas nossas experiências diárias, para a glória do seu nome. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez, ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua graça, bondade e infinita misericórdia, pela tua proteção, ó Deus, pela tua companhia, porque nós sabemos, Senhor, que a cada passo que dermos na vida, cada metro da nossa trajetória, da nossa caminhada, da nossa peregrinação, nós sabemos que o Senhor é um Deus pessoal, infinito, grande em misericórdia, em poder e bondade. Um Deus que foi manifesto amorosamente no nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Senhor, a nossa vida está cheia de pressões. Nós sentimos, ó Deus, as dificuldades da caminhada, que mais parecem um sol brilhando forte sobre nós, e muitas vezes minando, exaurindo as nossas forças. Mas também é verdade, ó Deus, que o Senhor tem nos dado vitória dia após dia. Nós temos vivido a experiência de viver com o Senhor nessa caminhada. Muitas vezes, ó Deus, essas experiências são percebidas cada dia mais na comunhão, na oração com o Senhor. Foram como sombra fresca, refrigerando a nossa caminhada e o nosso coração. Ó Deus, que a tua graça e a graça de conhecer-te, ó Senhor, como sombra e como socorro na caminhada, se faça, ó Deus, cada dia mais clara na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos assim viver a nossa vida para a honra e para a glória do teu nome, sabendo que o Senhor é um Deus que jamais deixou de cumprir a sua promessa, de estar conosco, transformando todo e qualquer mal em bem. Ainda que muitas vezes não entendamos agora, mas nós cremos no Senhor, cremos que o Senhor irá nos sustentar a cada passo que dermos aqui nesta caminhada, ó Deus, até chegarmos a encontrar com o Senhor na eternidade e vê-lo face a face, como a tua palavra nos garante. Em nome de Jesus, nós oramos por isso, como força e vigor na caminhada, e o fazemos em nome de Jesus, amém.